De hoje para falar sobre patrocinadores e a possibilidade maior do Remo faturar uma grana importante antes do começo da Série C do Campeonato Brasileiro, assim como os clubes deixam para contratar, em grande parte deles, apesar de eu não concordar com esta lógica, antes do começo da Série C, os maiores investimentos também nesse período, muito por conta da entrada do dinheiro da televisão, né, seja da Rede Globo, seja nessa atual temporada de novo, né, com o Leão na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser valores pequenos, faz sim uma diferença, geralmente adotando esse critério de contratação e aquela coisa toda. Da mesma forma, as empresas deixando para patrocinar ou começar o novo acordo com os clubes neste momento da temporada de maior audiência, que de fato as fases mais decisivas da Copa do Brasil, Copa Verde e o Campeonato Brasileiro nesta temporada, com o Leão tendo a Série C pela frente e encarando esse desafio. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, dois espaços que eu consigo enxergar claramente com a entrada de novos patrocinadores no Leão. Tanto essa parte de baixo da camisa, bem baixo mesmo, né, tem um espaço grande, por sinal, disponível, né, tem ali o Bampará, a Bet Nacional e logo abaixo o espaço livre. No calção também, na parte da frente, tem a Remo TV. Vocês podem até deixar aqui embaixo nos comentários se nos últimos anos sempre a diretoria deixou, o marketing deixou esse espaço destinado sempre à Remo TV, né, ou a divulgação do sócio torcedor ou algo nesse sentido. Mas geralmente os clubes usam, essas alternativas para não deixar o espaço 100% aberto. Mas se fosse com uma grana, enfim, com uma possibilidade maior de arrecadação, vejo essas duas possibilidades. Perdão. Tanto na parte da frente quanto também na parte da frente do calção. Tá? Se a gente fosse colocar aqui em valores, não tem como precisar, até porque o Remo não divulgou, os acordos, os números, de quanto faturou de patrocinador dos últimos anos ou de determinada marca. Os únicos valores eram referente ainda ao Bampará, dos name rights do Baenão. Tá? Então não tem como a gente chegar aqui e cravar um número, mas sem sombra de dúvidas é um dinheiro importante e pelo menos um desses dois espaços deve sim ser preenchidos. O Remo, que usou uma estratégia interessante nesse ano, ele conseguiu fechar bem o seu uniforme, não deixou muitos buracos, vamos colocar assim, muito por conta que fechou com o mesmo patrocinador para os dois lados, no peito com a Gavi Sports, também com a Rosilmar, tanto do lado direito quanto pelo lado esquerdo. Eu acho uma estratégia boa, você consegue faturar mais. A Unifarma também, que nesse ano está presente na camisa do Remo, mas não está na camisa do Paysandu, eu acho isso até interessante, geralmente curioso, porque as empresas, principalmente quando são do estado, como a Reina Farma, o Bampará, o Rosilmar também, eles geralmente adotam, a Unimed, esta postura de investir nos dois, para não criar um clima ruim com o outro lado. Nesse ano a gente vê algumas que patrocinam o Remo e não patrocinam o Paysandu, e outras que patrocinam o Paysandu e não patrocinam o Remo. Enfim, normal, faz parte do mercado também, e nesta atual temporada com os dois em diferentes divisões. Se a gente for parar para pensar em relação às empresas do estado investindo, isso é algo que chama a minha atenção, positivamente falando, no estado do Pará, porque consegue ainda o investimento do governo, do governo nessa temporada não foi revelado. Nos últimos anos era coisa de 2 milhões e meio de reais para estampar na camisa. Esse é um número bem interessante para o Remo. E também muitas empresas fortes locais investindo. Não estamos falando de pequenos negócios, como por exemplo a Reina Farma, o Bampará, que sempre é um patrocinador do esporte. Isso é bom, porque você consegue aumentar a possibilidade de ganhos com os patrocinadores fixos. Em vários estados eu percebo também esta saída de empresas locais na camisa dos clubes. Eu sou torcedor do Goiás, acho que já deu para perceber, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nenhuma empresa grande do estado de Goiás hoje, ela patrocina a camisa do Goiás, a camisa de fato. Tem outras empresas com médio porte, enfim, que patrocinam, digamos, placas de publicidade, centro de treinamento, enfim, redes sociais, aí tudo bem. Mas a camisa de fato, não. Isso por um lado, se a gente parar para pensar, então é porque tem empresas de todo o Brasil que está competindo para estampar naquela marca, naquela camisa. Pode ser um lado, você aumentando o valor por conta da concorrência e as empresas locais não conseguindo superar. Mas, olhando por um outro lado também,
demonstra um desinteresse das empresas do próprio estado em investir na camisa, tá? E não é só com o Goiás que eu reparei isso. O Sport também, né? Eu estava reparando a camisa do Sport. Ele não tem uma grande marca do estado, ou 2, 3 investindo, né? Estampando a sua camisa, diferentemente, né, do que a gente encontra, por exemplo, no futebol do interior, né? Eu estou utilizando a camisa aqui da Aparecidense. Basicamente, todas as empresas que estampam são da cidade, né? O Arroz Cristal, a Centerpiso, Lasa aqui também. Então, muito por conta dos valores sendo menores. E se a gente voltar no tempo, né, nos anos 90, anos 2000, tinha muito essa cultura das empresas do próprio estado sempre tendo a marca estampada ali claramente nas duas camisas. Então fica aí a reflexão também em relação a esses dois assuntos, as diferenças, né, do Remo e do Paysandu também neste ano, algumas marcas investindo em um, outras em outro, né? Por exemplo, a Fatal Model investiu no Paysandu no ano passado e ainda não patrocinou o Remo. Será que não poderia ser uma boa, né, chegar no Leão, por que não, nesta temporada de 2024, com esse desafio da Série C do Campeonato Brasileiro, e até mesmo pensando em name rights mais valorosos, né, vamos dizer assim, do que em relação atualmente com o Bampará, apesar que eu gosto muito da ideia do Bampará sempre investindo nos clubes, não só nos grandes, porque é muito fácil, né, patrocinar o Remo e o Paysandu, você tem garantia de retorno, mas o Bampará mesmo sendo do estado, enfim, ele investe na Tuna Luso, no Castanhal, no Tapajós. Eu acho isso uma ideia interessante, tá? Porque você, como falei, tem uma garantia. Os clubes sabem aonde contar, né, com patrocinadores, com apoiadores, parcerias fixas. Pode deixar o seu palpite também, a sua análise sobre esse assunto. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a expectativa para a Série C do Brasileirão, onde o Remo já estreia nesse próximo sábado contra o Volta Redonda dentro de casa, e o torcedor ele começa a se questionar sobre a montagem do elenco, sobre a final, né, do Campeonato Paraense, onde eu enxergo como natural, tá? Dentro de um clássico, você ganha, você perde, não vejo como completo absurdo, não. O mais preocupante dentro dessa temporada de 2024, na minha opinião, foi a saída do Ricardo Catalá logo no começo da temporada, porque o torcedor ele teve sim uma esperança, uma expectativa no elenco montado no começo do ano, e basicamente do nada o Remo teve uma pequena reformulação dentro do seu plantel, algo que aconteceu também nas duas últimas edições da Série C, porém a grande diferença é que esta reformulação foi ou antes de começar a Série C ou durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, ao menos nesse aspecto, o Remo ele chega mais coeso, na minha opinião, para a Série C, tanto com o seu elenco, na presença de bons jogadores sim, quero citar eles daqui a pouco, quanto também com um técnico que me agrada bastante, que é o Gustavo Mourinho, onde já conseguiu, por exemplo, subir o Coritiba na Série B do Brasileirão. Então eu vejo o Remo nesse ano um pouco mais preparado do que nas duas últimas temporadas. Não é o ideal, eu entendo, o Remo não conseguiu, por exemplo, chegar à final da Copa Verde, não conseguiu vencer o Campeonato Paraense, mas o principal objetivo desta temporada, sem sombra de dúvidas, é o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Como falei, acho que dentro das possibilidades, dentro da minha expectativa, acho que o Remo fez até um elenco mais forte do que eu esperava. Sendo bem sincero aqui com vocês, alguns jogadores que me agradam, como o goleiro Marcelo Rangel, o Ícaro para a zaga, o Liger também é um nome experiente, o Natan lateral esquerdo, pode ser uma boa surpresa na Série C. O meio de campo também do Remo eu vejo como forte, tá? Para uma realidade de Série B, com o Giovanni Pavani, o João Afonso também que acabou de chegar, Matheus Anjos, Renato Alves, Marco Antônio. Para o ataque tendo o Ítalo, o Silas e também o Jaderson, né? Além de outras apostas como o Ronald, o próprio Kevin também já mais experiente, e o Ribamar, né? Que tem essa indefinição se ele vai continuar ou não. O Echaporã vejo também como uma boa alternativa de velocidade pelos lados do campo. Então, no enredo geral, o Helder Santos também lateral esquerdo, 35 anos que acabou de ser contratado. Eu gosto, tá, desse elenco do Remo, acho que tem sim tudo para dar liga. O mais importante é começar bem, né? Afastar o fantasma da Série C das duas últimas temporadas, onde, se a gente voltar no tempo, né, o Remo ele brigou mais contra o rebaixamento nas duas últimas Série C do que propriamente se colocando como o grande clube que é na Série C do Brasileirão, sabe? Foi um Remo que começou muito tímido o torneio, muito escondido, tá? Até mesmo faltando aquela questão de imposição, vencer os jogos de casa, convencer o torcedor. Acho que o mais importante nesse começo é tentar afastar isso. Se fosse para mim colocar necessidades dentro do elenco,
Acho que ainda falta mais um lateral direito, tá? Eu buscaria esse nome sim no mercado e talvez mais um jogador pelas beiradas mais experiente. O que eu quero dizer, o Kevin é um pouco, ele é irregular e você colocar toda a responsabilidade ou no Jaderson, ou no Ronald, ou no Echaporã, ou nos três, eu acho um pouco demais, tá? Eu tentaria ir no mercado e trazer um jogador, por exemplo, como o Lucas Tocantins, só citando aqui o Felipe Marques, um cara já experiente, que conheça a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, uma escalação ideal para o Remo nesse ano. Eu colocaria com o Marcelo Rangel no gol, Vidal na lateral direita, mas procuraria mais um, Ícaro e o Líger na zaga, ou o Bruno Bispo, Natan ou o Helder Santos na lateral esquerda. Eu vejo o Helder como o nome mais experiente. Meio de campo, primeiro volante João Afonso, Giovanni Pavani e o Marco Antônio, ou Matheus Anjos, no ataque com Silas, Ítalo e também o Jadson. Sendo sincero aqui com vocês, tá? Esse time do Remo, ele dava para jogar tranquilamente a Série B do Brasileirão. Não estou falando que iria subir, tá? Mas, por exemplo, eu vejo esse time do Remo até melhor do que alguns elencos da Série B. Esse time do Remo é melhor do que o Goiás, que fez o elenco no começo do Goianão. Agora o Goiás foi no mercado, trouxe o David Braz, trouxe o Thiago Galhardo, mas com franqueza aqui para vocês, tá? O meio de campo para frente do Remo é melhor do que o Goiás, do começo do Goianão. Também melhor do que, por exemplo, o Vila Nova, tá? Não estou falando que esse time do Remo, volto a dizer, subiria na Série B do Brasileirão. Mas para uma realidade de Série C, onde tem isso que eu estou pegando só os elencos que eu conheço de cabo a rabo, tá? Se você pegar aí em comparação com, sei lá, com o Operário, com o Brusque, com o Amazonas, tá? Alguns que subiram também nesta última temporada. Eu vejo que esse elenco do Remo ele é melhor do que do ano passado e até mesmo tem alguns nomes que jogariam tranquilamente, tá? A Série B do Brasileirão com muita franqueza. O João Afonso, o Giovanni Pavani, o Marco Antônio, o Matheus Anjos, o Ítalo, o Jaderson, o Silas, o Ícaro também, tá? Não vejo nenhum absurdo nisso. Ainda procuraria algumas opções para dar mais alternativas, tá? Para o técnico paraguaio.